Por milhares de anos, as pessoas têm tentado encontrar novas maneiras de construir casas perfeitas que as abriguem do mau tempo, as mantenham seguras e quentes. Nos tempos modernos, a tecnologia nos permitiu até mesmo desafiar as nuvens com nossos arranha-céus, na busca pela criação do espaço de vida perfeito. No entanto, muitos arquitetos optaram por retornar à Terra, ouvi-la respirar e construir uma casa que respire com ela. Outros deixam sua expressão artística guiá-los, criando casas que estão fora deste mundo. Hoje, daremos uma olhada em algumas das casas mais interessantes já construídas, desde um palácio de bolhas até esferas que permitem que seu espírito se reconecte com a natureza. Estas são as 15 casas mais incomuns do mundo. A Casa da Serpente do México. Construída por Javier Senosian, um pioneiro da arquitetura orgânica no México, o El Nido de Quetzalcóatl é um complexo de construções verdadeiramente notável e único no mundo, também conhecido como a Casa da Serpente. O nome real se traduz como o Ninho de Quetzalcóatl, que é um antigo deus asteca, reverenciado como o criador da vida e guardião da natureza. Esse deus é retratado em muitas construções e obras de arte astecas. O Ninho da Serpente foi construído como uma serpente enormemente enrolada que abriga 10 apartamentos, sendo a maioria deles habitados, mas pelo menos 2 deles estão disponíveis no Airbnb e permanecem como o destino mais cobiçado do país, reservado com mais de 1 ano de antecedência. O complexo foi construído em um enorme terreno de 18 hectares e a imensa empreitada está apenas 75% concluída. Além de seu tamanho, a atenção aos detalhes deixa os visitantes maravilhados, e até mesmo vários dias de exploração não são suficientes para compreender todas as complexidades que foram empregadas na construção desta obra-prima. Indubitavelmente, Senosian foi pelo menos um pouco inspirado por Gaudí, cujo estilo de arquitetura era igualmente estranho e insistia em voltar às origens. Senosian apelidou sua abordagem de bioarquitetura, pois pretendia que ela se integrasse perfeitamente com a natureza circundante. O objetivo era provar que, mesmo em um ambiente urbano, as pessoas ainda podem permanecer em contato com a natureza. Além disso, a estrutura possui quase nenhum canto afiado, pois seu criador desejava que os habitantes permanecessem o mais próximos possível de sua primeira experiência ao entrar neste mundo, que é um útero redondo. A Casa de Pedra Portuguesa. Em 1974, a família Rodrigues decidiu construir uma casa de férias em sua propriedade, nas colinas de Fafé, em Portugal. Eles já tinham uma base perfeita, 4 rochedos arredondados próximos um do outro. Inspirados em Os Flintstones, a família decidiu aproveitar essas rochas e construir uma casa que se mesclasse a elas. A casa é inteiramente construída com pedra, exceto pelas portas e janelas. Ela abriga móveis feitos de concreto e árvores de eucalipto, o que só acrescenta ao seu charme. Essa casa se encaixa perfeitamente no ambiente e parece algo que sempre fez parte das colinas de Fafé. As primeiras imagens deste edifício surgiram online em 2009. Inicialmente, as pessoas riram e alegaram que deveria ser uma montagem de fotos. Para ser honesto, é realmente surreal que algo assim exista. Desde a sua primeira aparição, a casa se tornou uma atração mundialmente famosa, atraindo milhares de visitantes. Isso, no entanto, não agradou muito aos proprietários, pois as pessoas batiam constantemente em suas janelas, querendo entrar e tirar fotos. Então, a família decidiu não brigar com os turistas, mas aproveitar a fama recém-adquirida da casa. Eles transformaram a casa em uma espécie de museu, onde os visitantes podem apreciar fotografias e materiais da época em que a casa foi construída. A Casa Avião do Líbano. Existe uma vila no Líbano que é única, pois possui um número incomumente grande de habitantes muito ricos, o que levou à construção de casas bastante peculiares. Algumas delas se parecem com as pirâmides dos templos gregos antigos, mas a mais estranha de todas é a Casa Avião. Essa moradia, nada modesta, é uma réplica exata de um Airbus. Portanto, não importa o quão real ela pareça, nunca foi um avião. É apenas uma casa construída para se parecer com um. A ideia foi um sonho de toda a vida do seu proprietário, Michael Suleiman. Então, quando ele enriqueceu, decidiu torná-lo realidade.
A casa tem 2 andares e 30 janelas de observação de cada lado, com uma cabine de pilotagem e trem de pouso, o que indica que Suleiman não poupou despesas para realizar seu sonho. No entanto, quando se tratou do logotipo da União Europeia na cauda de um Airbus, Suleiman decidiu colocar uma estátua da Virgem Maria em seu lugar. A vila de Mazara, onde a casa-avião está localizada, é predominantemente cristã. Uma das pessoas mais conhecidas na vila é Gilbert Chiguri, um empresário que ganhou centenas de milhões de dólares na Nigéria. Alguns dizem que ele se baseou fortemente na corrupção para acumular sua enorme riqueza, e hoje sua família é bilionária, de acordo com algumas estimativas. A maioria das pessoas em Mazara trabalha na indústria de propriedade do Chiguri, que é a fonte da enorme riqueza da vila. A Besta de Aço. Na pequena cidade de Ransom Canyon, localizada no condado de Lubbock, no oeste do Texas, bem às margens de um lago pitoresco, ergue-se uma besta metálica de 10 toneladas. Esta é a obra de vida de Robert Bruno, um artista excêntrico e imprevisível que passou mais de 30 anos construindo essa obra de arte com as próprias mãos. A construção começou em 1974 e nunca foi completamente terminada. Apesar de parecer uma casca metálica, na realidade, é uma casca dentro de outra casca, e as paredes são preenchidas com isolamento de 2 partes de 6 a 10 polegadas. Quando Bruno começou seu trabalho, ninguém realmente gostou dele. Era tão diferente de tudo ao redor, e quase todos na cidade acharam que era uma monstruosidade visual. No entanto, Bruno estava determinado a perseguir seu sonho. Ele era, de certa forma, um gênio e, desde cedo, como presente de aniversário para sua esposa, inventou um sistema de irrigação que economiza água e energia. O dinheiro ganho com a empresa permitiu que ele perseguisse seus sonhos esculturais. Ele nunca realmente quis uma casa, ele apenas amava fazer esculturas. Então, em certo momento, ele pensou que se estava construindo uma escultura gigante, por que não morar nela? Às vezes, ele demolia meses de trabalho porque mudava de ideia, e é por isso que a construção levou tanto tempo. Muitas de suas ideias, como ter um aquário nas pernas da casa ou revestir as paredes com moldes de corpos femininos, nunca se concretizaram. A famosa Casa das Bolhas. O Palais Bullies, ou Palácio das Bolhas, é um dos complexos habitacionais mais notáveis do mundo. Foi originalmente construído na década de 1980 por um arquiteto húngaro a pedido de um industrial francês e posteriormente foi usado pelo famoso estilista Pierre Cardin como uma casa de férias. É fácil imaginar todos os luxuosos desfiles de moda e festas incríveis que aconteceram aqui. A vila é construída com casas arredondadas, que se conectam em um intrincado e belo labirinto, sendo às vezes chamada de Paraíso dos Smurfs. A ideia era eliminar cantos e arestas afiadas e adaptar cada centímetro de espaço às necessidades humanas primordiais. Em muitos aspectos, esta casa tem um aspecto futurista, mas mantém uma sensação de caverna pré-histórica. O complexo inteiro abrange uma área de 13.000 pés quadrados e possui 10 quartos e uma enorme sala de estar. Além disso, há 3 piscinas e inúmeras bacias e fontes que realçam um belo jardim tropical. E o que seria de uma mansão de um homem rico e bonita sem um anfiteatro que pode acomodar até 500 pessoas? Para ir além, cada quarto foi decorado por um famoso artista contemporâneo francês. Não surpreendentemente, o Palais Bullies foi incluído na lista de monumentos históricos do Ministério da Cultura da França e, após uma reforma que durou 5 anos, foi colocado à venda por 400 milhões de dólares. A Casa Hobbit. Se você ficou encantado com as casas Hobbit descritas na obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, e já imaginou viver em um lugar assim, saiba que não está sozinho. Eu também imaginei, e provavelmente milhões de outras pessoas também. Quer dizer, mesmo que seja basicamente um buraco no chão, parece tão acolhedor e convidativo, não é? Bem, um casal no Reino Unido decidiu levar isso adiante. Simone e Jasmine Dale estavam explorando diversas maneiras como as pessoas construíam suas cabanas e choupanas e decidiram tentar por conta própria. Primeiro, eles construíram uma casa arredondada de fardos de palha na floresta por um preço de apenas 2 a 3 mil libras e conseguiram se mudar em apenas alguns meses. Em seguida, deram um passo adiante. Sua próxima cabana foi construída na encosta usando fardos de palha e madeira, coberta com um telhado de grama em um padrão espiral recíproco.
A casa ficou incrível e, em breve, após postarem algumas fotos online, ela se tornou mundialmente famosa e foi apelidada de A Casa Hobbit. Seu simples abrigo ainda ressoa com amantes da natureza ao redor do mundo. Eles acreditam que existe um desejo profundamente enraizado em todo ser humano de viver uma vida simples e honesta, e isso foi incorporado na casa. Essa é a razão pela qual tantas pessoas ao redor do mundo respondem emocionalmente a ela, sejam eles corretores ao estilo de Londres ou nativos americanos. A Casa Maluca do Vietnã. Já vimos algumas casas malucas, mas esta é realmente muito estranha. A Guest House Hong Na está localizada em Dalat, uma tranquila cidade resort de montanha no sul do Vietnã. Mesmo sendo completamente diferente de qualquer coisa na área, essa obra-prima se mescla perfeitamente com o ambiente ao seu redor. Quando você a vê, não pode deixar de se surpreender com esse labirinto de escadas, quartos esculpidos, pontes estreitas e todos os cantos e recantos escondidos. A artista por trás dessa estrutura surpreendente é uma vietnamita de 79 anos chamada Dang Viet Nga. Ela diz que a casa representa a expressão máxima de sua imaginação. Depois de obter um doutorado em arquitetura em Moscou, ela trabalhou tanto na Rússia quanto em projetos do governo no Vietnã. No entanto, quando visitou Dalat, imediatamente se apaixonou pela paisagem exuberante, clima ameno e pessoas acolhedoras. Então se mudou para lá. Depois de anos trabalhando em projetos governamentais rígidos e entediantes, ela tinha muita inspiração reprimida que não tinha saída. Então, um dia, decidiu liberar toda essa inspiração para o mundo. O resultado foi esse complexo incrível que não tem igual em lugar algum do mundo. Em vez de criar plantas baixas, a ideia dela começou como uma série de pinturas. O próximo passo foi transformar tudo em realidade. Embora ela tenha se baseado em princípios estruturais básicos, não havia regras quando se tratava de sua expressão artística. A casa transparente. Vimos muitas casas que evitam cantos e arestas e se integram à natureza, mas agora é hora de algo completamente diferente. E se um designer quisesse se integrar a um ambiente urbano repleto de cantos e formas quadradas? Bem, essa foi a ideia que o arquiteto Sou Fujimoto tinha em mente quando projetou uma casa para um jovem casal localizada em um bairro tranquilo de Tóquio. Mesmo que esteja cheia de cantos, esta casa é na verdade feita principalmente de vidro e contrasta fortemente com o típico concreto que você vê ao seu redor. Embora não se pareça em nada com a Casa Hobbit, o conceito é notavelmente similar, pois está associado à ideia de viver em uma árvore. Os proprietários tinham o desejo de viver como nômades, o que foi alcançado construindo 21 placas de pavimento individuais em várias alturas. Em essência, é uma coleção de cômodos que funcionam como um único espaço ao mesmo tempo. O criador chama isso de unidade de separação e coerência. Os espaços na casa não estão hermeticamente isolados, mas conectados de uma maneira estranha e única. É como se comunicar estando em galhos diferentes de uma árvore. Fujimoto diz que esta casa se situa igualmente entre a natureza e a artificialidade, e é uma adaptação contemporânea da riqueza experimentada por nossos antecessores que costumavam viver em árvores. O Hotel na Árvore. Enquanto estamos no tópico de viver em árvores, não podemos ignorar o Tree Hotel, localizado no norte da Suécia. Este não é apenas uma casa, mas um complexo de várias casas completamente diferentes que têm uma coisa em comum. Foram construídas bem alto nas árvores. Cada casa foi projetada por um famoso arquiteto escandinavo. Em 2010, se você já sonhou em estar em um OVNI, pode escolher ficar na cabana UFO de 30 metros quadrados, que parece flutuar no ar. Se você não estiver interessado em ser abduzido por alienígenas, pode optar pelo cubo de espelhos. Em vez de uma escada retrátil que leva à casa UFO, você tem que atravessar uma ponte de 12 metros para chegar ao cubo, que foi construído usando espelhos. Às vezes, ele se mescla com o ambiente e se torna virtualmente invisível. Se você é um casal em busca de um retiro romântico, pode escolher a cabana com uma maravilhosa vista do terraço e um ambiente acolhedor. Uma das cabanas mais únicas aqui é o Ninho de Pássaro. A casa se integra perfeitamente à floresta ao seu redor, pois não tem portas ou janelas visíveis. Você entra através de uma escotilha no chão. Embora pareça muito escuro, pequenas janelas o tornam surpreendentemente iluminado. Seu criador diz que é mais um lugar para a introspecção do que para a extroversão e a maneira perfeita de se reconectar com a natureza.
A casa Sapato Haynes. Você sabe como, nos desenhos animados, um sapateiro provavelmente moraria em uma casa que se parece com um sapato? Bem, acontece que a realidade é mais estranha do que a ficção, ou, neste caso, a mesma coisa. Existe uma casa de verdade em forma de sapato localizada em Hallam Township, na Pensilvânia, e ela foi realmente construída por um famoso sapateiro chamado Mullen Haynes. A ideia era usar a casa para promover as lojas de sapatos Haynes, e posteriormente ela foi alugada como um local de férias para recém-casados e casais idosos. Desde que foi construída em 1948, ela foi usada para outras coisas, como ser um museu e uma sorveteria. Mais recentemente, tornou-se uma propriedade para aluguel no Airbnb. A casa foi modelada após uma bota de trabalho e possui 5 andares. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, está localizada na Rua da Casa do Sapato e tem uma casinha de cachorro em forma de sapato bem ao lado dela. Diz a lenda que Haynes simplesmente entregou uma bota de trabalho a um arquiteto e disse: "Construa uma casa como esta para mim." E parece que é exatamente o que o arquiteto fez. A ponta da bota abriga a sala de estar, enquanto a cozinha fica localizada no calcanhar. Há 2 quartos na área do tornozelo e uma pequena e charmosa sorveteria aninhada na parte superior do peito do pé. Há também um painel de vitral que retrata Mullen segurando um par de sapatos com a inscrição Haynes, o mágico dos sapatos. A Casa Cogumelo. Não é uma casa onde eles cultivam cogumelos. É um edifício eclético aninhado entre as árvores do Powder Mills Park, em Nova York. Se você estivesse dando um passeio casual no parque e encontrasse esta casa, poderia começar a pensar que está tendo alucinações. Gigantes cogumelos que parecem alienígenas brotando do chão da floresta evocam imagens de Alice no País das Maravilhas. Esta incrível obra de arquitetura data dos anos 1970. Parece que os anos 70 foram o momento em que a arquitetura realmente se abriu para novas ideias. A forma básica dos edifícios, na verdade, não são cogumelos, mas uma flor chamada renda da Rainha Ana. A ideia foi transformada em realidade pelo arquiteto James Johnson e a escultora e proprietária Marguerite Antel. Existem 4 cápsulas construídas de concreto e poliuretano, apoiados por 14 hastes de concreto reforçado com 6 metros de altura. Mas a diversão não para por aí. Após mudar de mãos várias vezes, a casa voltou para os descendentes dos proprietários originais, que a restauraram completamente em 2002. Eles incluíram um túnel subterrâneo de mosaico de vidro inspirado por Gaudí, que leva a uma caverna que, na verdade, é uma sala de entretenimento com mesa de sinuca, bar e lareira de mosaico. Todo o complexo é uma casa de 1.200 metros quadrados, com 3 quartos e 3 banheiros, e usa materiais naturais, como madeira e pedra. Tudo dentro dela parece ter sido esculpido para se encaixar perfeitamente no lugar. Esferas do espírito livre. Muitas pessoas desejam experimentar a natureza, mas detestam o frio, os insetos e outras inconveniências que vêm com estar ao ar livre. Se você é uma dessas pessoas, aqui está a solução perfeita. As esferas do espírito livre, localizadas perto de Qualicum Bay, na Colômbia Britânica. A ideia por trás das esferas, que supostamente são o tipo de acomodação mais única do mundo, era possibilitar que as pessoas experimentassem a floresta tropical com o menor impacto possível. Elas tornam a natureza acessível às pessoas sem alterar sua estrutura ou prejudicá-la de alguma forma. Pelo que posso ver, alcançaram esse objetivo ao máximo. As casas esféricas são verdadeiramente uma obra de arte. Cada uma delas foi feita à mão para ser funcional, elegante, simples e refinada. Elas se baseiam nos princípios da biomimética, que é a imitação de padrões e formas encontradas na natureza. As esferas são sustentadas por cordas presas a pelo menos 3 árvores, como uma teia de aranha. Esse sistema de suspensão é incrivelmente forte, absorvendo qualquer tipo de estresse aplicado à esfera e distribuindo seu peso igualmente. Há diferentes tipos de esferas, com layouts e arranjos diferentes. O tema que envolve as esferas do espírito livre é a unidade. Elas se tornam uma com a floresta, e você também quando está dentro delas. Parece o lugar perfeito para se reconectar consigo mesmo e com seus ancestrais que percorriam o planeta e viviam em harmonia com ele. Você gostaria de experimentar? Obrigado por estar aqui. Espero que tenha gostado das casas estranhas em exibição, e estou curioso para saber qual é a sua favorita. E não deixe de se inscrever para não perder mais vídeos do nosso canal.
Vejo você na próxima vez.